Então, a gente vai começar a trabalhar aí o Estatuto do Idoso, certo? O Estatuto do Idoso, pessoal, ele está dentro das políticas. Nossa, tá pequeno? Melhorou? Pronto. Ele está dentro das políticas direcionadas à pessoa idosa, tá? Então, na Lei 10.741, de 2003, nós vamos ver, né, a criação do Estatuto do Idoso, certo? Então, essa Lei 10.741 é uma das políticas que são direcionadas à pessoa idosa, tá? Então, veja que o Estatuto, né, ele entrou aí na Lei 10.741 e entrou em vigor em 2004, certo? Ele, né, está voltado para as pessoas de 60 anos ou mais, que aqui no Brasil, né, no nosso país, é o que é considerado idoso, tá? Então, no primeiro título, que é sobre as disposições preliminares, nós temos o artigo 1º, que ele fala com relação à idade, né? Então, todas as pessoas com 60 anos ou mais, elas vão poder desfrutar de todos os direitos que o Estatuto do Idoso traz, tá certo? Aí, pessoal, existem alguns órgãos nos municípios que fazem com que o Estatuto seja vigorado, seja realmente efetivado e seja desfrutado pelos idosos, né, esses direitos. Que órgãos são esses dentro dos municípios que a gente pode estar vendo que eles realmente defendem o Estatuto do Idoso? Que órgãos? Sim. Que órgãos, que instituições do município que trabalham defendendo... INSS? Não, INSS não. CRAS, CREAS. É o CRAS. CRAS, Conselho Idoso. Tem mais quem? Assistência social, que aí entra a questão do CRAS e do CREAS, né? Que mais, pessoal? Pessoal aí de casa. Que mais instituições que estão no município que defendem o direito do idoso? Que trabalham com o Estatuto do Idoso? Acho que são básicos também, né? Postos de saúde, né? As estratégias, elas têm que defender os direitos desses idosos, né? Tem que fazer as suas atribuições, né? E ela tem que direcionar e defender o idoso quando vê a necessidade, tá certo? Então, por exemplo, a questão da violência, né, que o idoso sofre dentro de casa, seja uma violência física, seja uma violência psicológica, né, que muitos idosos sofrem violência psicológica e a família não acha que é uma violência psicológica, né? Porque o que é que tem o neto gritar uma vez com o avô? O que é que o neto gritar outra vez com o avô? Né? E o avô ficar deprimido, ficar choroso, ficar triste por isso? Né? A família muitas vezes não enxerga que isso é um tipo de violência, porque ela só acha que violência é a física. Né? E muitos idosos e muitas crianças sofrem de violência psicológica, e muitas mulheres, né? O feminicídio ainda está aí, né? E muitas mulheres também sofrem dessa violência psicológica. Né? E outros órgãos, pessoal? Tem mais. Os bombeiros aqui de Iguatu, antes eles faziam um trabalho com os idosos, fazer educação física com eles. Hoje em dia não faz mais por causa da pandemia. Que bom, né? Assim, era interessante lá. No início, a gente fazia infecção da viatura no bombeiro. E aí, às vezes, a gente estava tendo muito interessante. Era um encontro com danças, com comidas, bem interessante. A promotoria também, né? Aí, pessoal, estava esperando vocês dizerem, porque
vezes, a gente não enxerga que esse órgão faz alguma coisa pelo Estatuto do Idoso, né? Pelo idoso, que é o Conselho Tutelar. Tá? Eu pensei, Eu falei com você, tá? eu falei na vida do Conselho Tutelar. Pois é, porque muitas vezes a gente só enxerga o Conselho Tutelar para a criança, né? E na realidade o Conselho Tutelar ele também está lá para o idoso, ele também trabalha no Estatuto do Idoso, né? E daí, pessoal, eu já quero trazer para vocês CRAS, Estatuto do Idoso, Conselho Tutelar, atenção básica, né, a própria estratégia em si. Tem também a pastoral do idoso, né, em alguns locais existe, né, a pastoral do idoso. Ela também trabalha nessa questão. Aqui em Iguatu tem a saúde de melhor idade. Saúde de melhor idade. Pois é. Existem várias cidades, né, que elas trazem alguns programas, né, como esse Rubi falou, como a questão dos bombeiros, que ela também falou, né? Aqui na universidade nós temos a Universidade da Melhor Idade, também inserindo aí a questão do Estatuto do Idoso. E dentro da Universidade da Melhor Idade, eles tiveram os professores, os assistentes sociais, tá? Eles trabalharam todo o Estatuto do Idoso, de capa a capa, tá? Os idosos aqui da Universidade da Melhor Idade, certo? E assim, muitos dos direitos eles sabiam e outros direitos eles nem tinham conhecimento, certo? Aí, pessoal, já trazendo, como vocês citaram, CRAS e CREAS, né? Aí eu quero diferenciar a questão, né, do idoso para vocês, porque o CRAS, ele recebe o idoso, ele trabalha o idoso com relação aos direitos que esse idoso tem, mas na questão de violação dos direitos dos idosos, como com criança, questão de violação dos direitos, tá? Seja de idoso, seja de criança, seja de mulher, tá? Seja de pessoa, aí o CREAS que vai atuar, certo? Então, o CRAS, ele recebe, ele faz o seu papel, tá? Ele orienta, mas quando ele observa que houve uma violação de direitos, então aí ele já passa para o CREAS, certo? E daí... Isso, por quê? Porque ele trabalha com violação de direitos, certo? E daí, eu passei, agora no início do ano, por um mês no CREAS, né, prestando um serviço lá. E daí, um determinado dia, chegou lá um idoso com fome, tá? Com fome. E daí esse idoso, ele veio pedir lá no CREAS uma cesta básica, porque ele e a esposa dele estavam passando fome. E daí, antes de se investigar o porquê que eles estavam passando fome, se eles tinham benefício ou não, né, fomos dar o que comer a esse idoso. Minha gente, assim, a gente só sabe que a pessoa está com fome quando a gente presencia que a pessoa está com fome, né? Nós que somos acostumados a comer, a gente tem que vivenciar determinadas coisas para a gente acreditar, né? Já fugindo assim, eu nunca tinha visto um enchente, né? O meu primeiro ano lá em Lavras foi a última enchente de lá, mas gente, eu não sabia o que era uma enchente. E assim, quando a gente vê assim, aquele povo isolado, né? Inclusive, eu fui até prestar assistência de umas famílias que estavam isoladas e uma senhorinha levando um garrafão daquele de 20 litros, eu acho que ela nem andava, mas ela conseguiu pegar de tanto cedo que elas estavam, né? E voltando aí para o idoso, eu nunca tinha presenciado uma pessoa com fome, tá? Então, ele comia olhando assim, que se ele pudesse ir até a mesa, ele estava comendo, certo? Com tanta fome que ele estava. E daí, nós fomos, investigamos, ele era aposentado, a esposa aposentada, 2 idosos que cuidavam de 2 netos. Já sabem, né? Já sabem o desfecho, né? Exatamente. E quando a gente chegou lá para visitar, a gente não tinha nada.
No armário não tinha nada, na geladeira não tinha nada, porque às vezes a gente pensa em nada, mas tem assim, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, 1 quilo de cuscuz, mas não tinha um pacote de cuscuz, mas não tinha nada. Até me arrepio quando eu falo da cena, certo? E daí, nós demos o alimento, nós demos a cesta básica, que era, né, a primeira coisa que podíamos fazer, e daí fomos tentar, né, trazer o cartão de volta e os benefícios dos direitos desses idosos. Aí, Certo? os netos já eram grandes, já? Adolescentes, né, que já estavam aí. Tomava rotina. Mas aí vocês conseguem. Na realidade, como eu passei só um mês lá, né, entrou-se no processo, né, creio eu que já está, né, que isso aí foi... Bem caminhado. acho que foi em março. Nesse caso, qual o procedimento padrão aí? Na realidade, inclusive nós vamos ver no final aqui desses slides, isso é crime, tá? Então, o que é que acontece? Eles iriam ser aprisionados e o cartão iria voltar para os idosos. Por eles serem idosos, o próprio CREAS ia entrar com a justiça para que houvesse um cuidador para eles, né? Exatamente, tipo um curador, né? E daí esse curador, que se realmente responsável, que realmente cuidasse deles, iria, né, tomar conta de tudo, né? E os netos iriam ser presos, no caso, se são adolescentes, né? Iriam para um presídio aí, como é que se chama? Isso, a FEBEM, né? Aconteceu um caso da história assim, só que era uma profissional de saúde, trabalhava no hospital, e ela pegou 3 idosos para cuidar, embora ia deixar a comida lá uma vez por semana, aí isso mesmo. Ela foi denunciada, só que ela não chegou a ser presa. Pois é. Essas coisas na minha cidade também aconteceu. Eu conheci uma família, sabe? E essa família era um casal de idosos que cuidavam de um idoso. Pois, um tempo, pegando a verdade, nem chegando mais. E eu denunciei essa família, mas não aconteceu nada. E esses idosos que sobravam dessa idosa, eles cortavam o cabelo dela, várias vezes. Teve uma vez que foi preciso levar ela para o hospital, que ela estava toda cortada assim. E a idosa que cuidava dela pegou sal e passava com pano assim. Meu Deus do céu. E a polícia foi lá, o conselho foi lá, mas não resolveu nada, ela ainda está lá. E a senhorinha é cada vez mais caquética. Ela só perdendo peso, ela não consegue mais andar. Eu andava antes. Ela não come mais sozinha. São maus tratos, né? Tem prisão. E Né? eu mesmo que fui a denúncia, mas até agora ela continua lá. Faz tempo isso. Foi agora na pandemia que eu conheci. Infelizmente, né? São esses processos que nos fazem, né, ficar, né, realmente sem, né, falar. E, tipo, Sem a ter senhora- como explicar determinadas A coisas. senhora que cuida dela, nem a polícia sabe nem entregar o cartão da senhora. Essa senhora aí não tem família, não? Ela tem uma música Não, Deus. Mas assim, com tantos maus tratos, a gente às vezes, né, acha uma pessoa, né, de coração que toma de conta, né? Assim, legalmente, né, como a gente já sabe que é crime, iria que prender, né? Aí a gente muitas vezes questiona o que é que a polícia está fazendo, né? Que vê, que presencia e nada faz, né? São os porquês que muitas vezes a gente não sabe, né, responder, não tem uma resposta, Não tem. não tem uma explicação, né? É verdade, né? Aí a gente, pessoal, vê, né, esse processo aí muito desumano, que muitas vezes a gente fica à mercê de um sistema, né, onde muitas vezes essa mesma polícia não faz nada com relação a isso, mas às vezes ele entra numa casa de pessoas que trabalham, né, por uma denúncia que talvez o filho esteja sozinho por meia hora, né? E daí, como isso vai dar um ibope, porque é uma pessoa da sociedade, e a polícia foi lá, o conselho tutelar foi lá e fez alguma coisa, então, né, são infelizmente os porquês que a gente realmente não sabe explicar. Certo, pessoal?
É aqui. Continuando aí, né? No artigo 3º, ele fala com relação à garantia de prioridades competentes, tá? Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população, né? Vocês até falaram essa questão do atendimento preferencial, né? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. No caso do Estatuto do Idoso, ele é uma política específica, tá? No caso da política nacional da pessoa idosa, ela também entra como uma política específica, certo? Então, assim, o próprio Estatuto do Idoso, né, ele fala que o idoso, ele tem que gozar dos seus direitos e, por isso, ele cria políticas para que o idoso possa desfrutar disso, né? Aí, infelizmente, né, a gente se depara com um relato desse de Wellington, né? Onde o idoso, ele está lá vítima de pessoas e vítima de um sistema, né? E esse sistema, como ele já contactou outros, né, outros órgãos, está indo totalmente contra o Estatuto do Idoso, ele está indo totalmente contra a Política Nacional da Pessoa Idosa, né? Aí a gente questiona, né? Até onde nós temos direitos e até onde nós não temos, né? Se os direitos ficam só no papel. Né? No item 3, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Tá? Aqui, pessoal, esses recursos públicos é quando muitas vezes a gente faz programas como esses que o Rubi falou, que o Daniel falou, né? Programas que são voltados para essa clientela, para essa faixa etária, né? Aqui no ICOL, logo, acho que uns 4 anos, por aí, 4, 5 anos, né? Existia uma estratégia de saúde da família aqui que não sei se era toda quarta ou toda quinta, pela manhã, ela fazia um café da manhã e atividade física com os idosos, né? Muitos de nossos estudantes iam para lá nesse dia e ajudavam nessa interação, certo? Mas era rigorosamente toda semana, tá? Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio de idosos com as demais gerações, né? Como a gente até já falou aqui. Idosos, eles têm que se socializar com outros idosos e com pessoas mais jovens, né? E priorização do atendimento idoso por sua própria família em detrimento do atendimento asilar, né? Acho que alguém que falou a questão da família, né? E foi o que nós vimos quando falamos as ILPIs, né? Onde nós temos famílias que colocam lá, vão visitar ou não vão visitar e fica por isso mesmo, certo? É abandono mesmo do idoso, tá? E ele vai se deprimir aí, há um processo psicológico aí, né? Capacitação e reciclagem dos recursos humanos. Esses policiais precisam de reciclagem, né? Porque eles não estão fazendo o seu papel, né? Muitos profissionais precisam de reciclagem, como eu acho que entra aí também o caso de Áurea Luz, né? Então, a questão do acolhimento. O idoso, ele tem os mesmos direitos com relação à saúde que todas as pessoas da faixa etária. E eles têm que ser bem mais vistos devido ao processo de socialização, porque por causa das patologias que eles são acometidos, que nós, mais jovens, já não somos, podemos ser, mas já não somos tão facilmente, né? Então, os extremos realmente aí, eles precisam de uma atenção maior, de um olhar maior, tá? Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. É aquilo que nós falamos na aula passada, né? Toda a família e o idoso também, eles precisam ser orientados com relação aos processos que eles estão passando, tá? Saber o porquê que eles estão passando, orientar sobre o porquê que eles estão passando por isso.
e a garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais, né? Aqui entra tanto a atenção básica, quanto os serviços assistenciais que vão trabalhar diretamente com o idoso, com o estatuto, que foram todos esses que nós falamos aqui. CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, como foi que eu disse? É do idoso? Nós falamos atenção básica. Atenção básica, certo? Então, todos aqueles que nós falamos, entra aqui nessa questão da assistência, tá? Professora, como é que funciona essa questão? Por exemplo, a gente passa a visitar nas farmácias, então nós propriamente das farmácias tem medicação gratuita. Aí esse distribuidor chega lá e pega. Como é que faz? Não, da medicação gratuita? Não, exatamente. Há um cadastro, né? E isso também não só entra... Isso é na farmácia popular, né? Não só entra a questão de idosos, não. Né? Hipertensos, diabéticos, alguns grupos, aí fazem um cadastro, e daí eles vão mensalmente até a farmácia e pegam essa medicação. Barulho também pode, na farmácia, pegar o... Também, tá? Desde que haja o cadastro. E que não seja... do remédio. Não, aí, se a farmácia disponibilizar esse medicamento, aí ele vai ter esse direito a esse medicamento. Se for medicações mais caras e medicações da atenção secundária, aí ele já não vai, né, ser distribuído nessa farmácia, porque aí tem que se entrar em contato direto com Às vezes a Secretaria de atenção Saúde. básica pega. A atenção básica também pega. Também pega, né? Mas aí é através da caderneta. Certo? Mas lá na farmácia é o cadastro, não é com a caderneta. Certo? Então, aí se for esses medicamentos mais caros, tem que entrar em contato aí com o secretário de saúde para que o município venha a comprar ou a disponibilizar esse É porque medicamento. eles compram o que tem mais, que estão precisando mais, entendeu? Aí, às vezes, Os mais populares. os mais populares. Né? Aí, às vezes, tem uma doença, o idoso tem uma doença que não tem, comumente não tem, entendeu? Aí tem que pedir. Exatamente. Certo? Então, meus amores, a gente encerra hoje por aqui. Próxima aula a gente entra aí no artigo 4º, tá certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Que bom que vocês gostaram. Hoje foi até